Bom dia, meu nome é Joaquim Procópio. Nós vamos continuar hoje com a parte 2 da gênese da diferença de potencial transepitelial. E eu vou começar do ponto onde nós terminamos na última aula, que é esse esquema mostrando uma célula típica de um epitélio transportador, aqui com as membranas apical e basolateral grandemente exageradas na sua espessura, de modo a permitir a inclusão desses elementos, a bateria do sódio e a resistência do sódio, a bateria do potássio e a resistência do potássio. Aqui nós temos as equações de Nernst correspondentes, que nos dão os potenciais de equilíbrio do sódio e o potencial de equilíbrio do potássio. Então vamos lembrar que esses potenciais eles se referem então à diferença ou razão de concentrações de sódio e de potássio dentro e fora da célula. Aqui nós temos então 69 mV para a força eletromotriz da bateria do sódio, que corresponde ao potencial de equilíbrio de sódio, e a força eletromotriz da bateria de potássio, que é o potencial de equilíbrio do potássio. Essas forças eletromotrizes significam que, se esse circuito estiver aberto, a bateria vai manter a voltagem nesse valor, no caso do potássio, e se esse circuito estiver aberto, a bateria do sódio vai manter a voltagem nesse valor. Nós também havíamos visto que a existência dessas duas baterias em série e as duas gerando voltagem no sentido anti-horário geram uma corrente elétrica que circula entrando na célula pelos canais de sódio, saindo da célula pelos canais de potássio, circulando de volta, passando pela resistência de shunt e voltando novamente ao lúmen. Então é uma corrente circulante. Como nós vimos também, essa corrente polariza a resistência de shunt com uma voltagem igual à fórmula V igual a RI. Então vocês vejam que a corrente polariza sempre a resistência de modo a tornar positivo o lado da resistência por onde a corrente entra e negativo o lado da resistência por onde a corrente sai da resistência. Usando essa linha de raciocínio, nós vamos ver, isso aqui é muito importante, que essa mesma corrente gera nas resistências de sódio e nas resistências dos canais de potássio também uma polarização, ou seja, a simples passagem da corrente através da resistência gera uma voltagem através da resistência. Vamos olhar nesse diagrama com maior detalhe, então, que a corrente entrando pela resistência de sódio polariza essa resistência com o lado positivo no lado pelo qual a corrente entra e o lado negativo no lado pelo qual a corrente sai. E esta observação que eu vou fazer agora é fundamental para que vocês possam entender o que vai acontecer a seguir. Observem que a corrente, ao passar pela resistência que está associada com a bateria, gera sempre uma voltagem através da resistência que se opõe à voltagem gerada pela bateria. Então vocês estão vendo que esta voltagem ela tem um sentido oposto à voltagem gerada pela bateria. Ou seja, a voltagem gerada pela bateria faz o lado direito ficar positivo. A voltagem gerada pela resistência faz o lado esquerdo ficar positivo. Então nós podemos dizer que a passagem de corrente através desse sistema, que nós não podemos nunca dissociar a força eletromotriz da sua resistência associada, então a passagem da corrente através desse sistema cria uma voltagem na resistência que furta voltagem da bateria. Esse roubo de voltagem pode ser maior ou menor
dependendo da intensidade da corrente. Então, eventualmente, esta corrente poderá ser tão grande e esta resistência de tal valor que a passagem da corrente pode praticamente eliminar a voltagem através desse conjunto de elementos, ou seja, ela pode anular a voltagem gerada pela bateria. Não só esse furto de voltagem pode anular, como ela pode fazer com que o sistema tenha uma polaridade inversa, contrária à polaridade que a bateria gostaria, por assim dizer, gostaria de gerar. E aqui nós temos um exemplo engraçado, né? Onde, por exemplo, nós temos aqui um monte de terra, o proprietário deixou um monte de terra no seu lote, e veio um ladrão, não contente em roubar toda a terra, ele ainda cavocou um buraco, deixando, portanto, uma terra negativa nessa região. E isso pode acontecer, nesse caso, quando nós vamos observar que a corrente, a combinação de corrente com resistência pode eventualmente inverter a voltagem que a bateria originalmente iria gerar. Então, nesta figura, nós temos os elementos essenciais e agora nós vamos passar a descrever alguns exemplos típicos, alguns casos característicos que vão, então, ilustrar esta parte teórica que nós vimos até agora. Então, o primeiro caso vai ser o caso de uma resistência de shunt moderadamente alta. Então, é um epitélio, vamos dizer, de transição do túbulo proximal para alguma outra região, talvez o final do túbulo proximal. À medida que o túbulo avança, o epitélio vai ficando mais fechado eletricamente, mas isso é um fato que eu não quero perder muito tempo discutindo, mas de qualquer maneira, isso tudo que nós estamos falando são hipóteses, são sistemas, modelos hipotéticos e convencionais, de modo a atender a nossa necessidade didática de explicar o fenômeno básico. Então vamos repetir aqui que nós tínhamos, aliás, na realidade essa não é uma repetição, eu vou falar isso pela primeira vez, que é valores que nós vamos atribuir às resistências de sódio, à resistência de potássio. Observem que sempre eu estou atribuindo uma resistência aos canais de sódio bastante maior do que a resistência dos canais de potássio. Isso aqui tem a ver com a situação real. E nós vamos colocar aqui uma resistência de shunt de 5 unidades. Observem que todas essas resistências são dadas em unidades arbitrárias. Não há necessidade de usarmos as unidades físicas para esses valores, porque o resultado vai ser o mesmo, como vocês vão poder perceber. Nós temos aqui os valores de potencial de equilíbrio do sódio, potencial de equilíbrio do potássio, e nesta figurinha ao lado nós vamos ver então estes valores já atribuídos a aquelas resistências. Então a resistência de shunt está aqui, e agora nós vamos observar como é possível, vamos ver como é possível calcular a corrente que circula entre o lúmen e o espaço basolateral, e isto é feito da seguinte maneira. Então a corrente circulante, ela é calculada por essa fórmula, é uma fórmula bastante simples, porque nós temos aqui a soma das duas baterias, a soma das duas forças eletromotrizes. Lembre-se que as baterias estão agindo no mesmo sentido, as duas estão com seus polos positivos voltados para o lado direito. Observem isso aqui. Então elas estão se ajudando mutuamente. E aqui nós temos então que a corrente é dada pela soma dessas baterias dividida pela soma de todas as resistências que a corrente vai encontrar no seu caminho. E ela vai encontrar
três resistências: a resistência do sódio, a resistência do potássio e a resistência de shunt. Vamos olhar aqui o caminho que esta corrente percorre. Não sei se vai caber tudo nessa tela, mas a gente diminui. Então vejam que esta corrente vai encontrar no seu percurso esta resistência do sódio, esta resistência do potássio e esta resistência do shunt. Todas elas então vão contribuir para criar uma resistência global, uma soma de resistências a esta passagem de corrente. E aqui nós vamos ver então, colocando os valores numéricos, que nós obtemos o valor de 4.1929 unidades de corrente. Lembre-se que eu estou usando várias casas decimais, não é uma questão de elegância, mas é sim simplesmente uma questão de permitir que a gente possa analisar ou julgar a consistência das nossas contas quando se tornar necessário. E com a calculadora científica não há problema nenhum em usar-se várias casas decimais. Agora vejam bem, qual é a DP transepitelial? Olhando na figura, é muito fácil, porque vocês podem ver que esta corrente, ao passar por essa resistência de shunt, vai polarizar essa resistência com uma voltagem igual ao produto da resistência pela corrente. Esta voltagem é a própria DP transepitelial, porque se vocês olharem aqui, fica fácil perceber que entre o lúmen e o espaço basolateral só existe, aqui nessa região, só existe a resistência de shunt. Então, com essa simples conta, nós já podemos calcular a diferença de potencial transepitelial, que é a famosa DP transepitelial, 20.9645 mV. Mas isto não é suficiente para que a gente possa entender os fenômenos associados à passagem dessa corrente e à geração dessas voltagens. O que eu quero dizer? É muito importante a gente conhecer o que acontece nas diferentes barreiras do epitélio, ou seja, de que maneira essa corrente interage com a membrana apical, com os elementos que estão na membrana apical e com os elementos que estão na membrana basolateral. E nós vamos ver que é possível nós calcularmos a mesma DP transepitelial, não por esse caminho simples, mas por esse caminho mais complicado. Mas aí vocês poderão perguntar, mas por que você quer complicar, se nós já calculamos a DP transepitelial por aqui, simplesmente fazendo uma continha? Na realidade, a ideia não é complicar, mas a ideia é que o aluno entenda como se comportam essas barreiras e quais são os perfis de voltagem através dessas barreiras ao interagirem essas barreiras com a corrente que passa por elas. Dessa maneira, o estudante vai poder analisar situações mais complicadas, por exemplo, alterações de resistência elétrica dos canais de sódio, alterações da força eletromotriz da bateria de sódio e assim por diante. Substâncias que, colocadas no lúmen, geram uma menor resistência ao sódio ou bloqueiam canais de sódio, aumentando essa resistência ao sódio e assim por diante. Então nós vamos terminar essa segunda parte desejando a vocês um bom aprendizado, né? E que vocês não se amedrontem com essas aparentes dificuldades que existem na análise desse sistema que é o epitélio, que é um sistema tão elegante. Muito obrigado e bom dia.